Todo governo faz promessa, certo? Mais estradas, hospitais melhores, segurança. Mas como é que essas ideias saem do papel e viram realidade? De onde vem o dinheiro e, mais importante, quem decide como ele vai ser gasto? Hoje a gente vai abrir o manual de instruções do orçamento público aqui no Brasil para entender exatamente isso. Pois é, a pergunta de $1 milhão é essa. Como é que se planeja o gasto público pensando não só no hoje, mas no amanhã? Como garantir que uma obra gigante, que leva anos para ficar pronta, não vai ser largada pela metade? É um baita desafio de planejamento. E a resposta que o Brasil encontrou para isso está lá na nossa Constituição de 1988. Ela criou um sistema super engenhoso com 3 leis que trabalham juntas, como se fossem engrenagens de um relógio. O Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Juntas, elas são a espinha dorsal de todo o planejamento do governo. Então, o nosso roteiro aqui vai ser bem direto. Primeiro, vamos entender a ideia geral por trás desse manual de jogo. Depois, vamos analisar cada uma dessas 3 peças: o PPA, a LDO e a LOA. E, por fim, vamos montar esse quebra-cabeça e ver como tudo se encaixa perfeitamente. Vamos nessa? Bom, vamos lá. O grande pulo do gato da Constituição de 88 foi justamente criar um sistema em que o planejamento e o orçamento andam de mãos dadas. Não são coisas separadas. São 3 leis diferentes, sim, mas que formam um processo único, totalmente conectado. Pensa nisso como se fosse a estratégia de um time. O PPA é o grande plano de jogo, a estratégia de longo prazo. A LDO é a tática para cada partida, para cada ano, definindo quais jogadas são prioridade. E a LOA? A LOA é a execução, é botar o time em campo com os recursos para jogar. Ah, e um detalhe importante: quem sempre dá o pontapé inicial para criar essas leis é o Poder Executivo. Agora, vamos dar um zoom na base de tudo. O Plano Plurianual, ou como todo mundo conhece, o PPA. Ele é o grande mapa que vai guiar as ações do governo por um período de 4 anos. Mas o PPA não é só uma lista de desejos, não. Ele define as diretrizes, que é o caminho geral, os objetivos, que é onde se quer chegar, e as metas, que dizem quanto se quer alcançar. E tem um ponto aqui que é crucial. O plano precisa ser regionalizado. O que isso quer dizer? Que ele tem que pensar o Brasil como um todo, tentando diminuir as desigualdades gigantes que existem entre as regiões. E aqui, olha só que sacada genial do sistema. O PPA dura 4 anos, mas ele não começa e termina junto com o mandato do presidente. Ele começa no 2º ano de um governo e invade o 1º ano do governo seguinte. Isso força uma continuidade, uma política de Estado. Cada governante precisa executar por 1 ano o plano que herdou e tem que deixar um plano para o seu sucessor. E para ter uma ideia do poder do PPA, basta ler este artigo da Constituição. Ele basicamente diz o seguinte: se uma obra, um investimento grande, vai durar mais de 1 ano, ele obrigatoriamente tem que estar previsto no PPA. Se não estiver, nem pode começar. É um verdadeiro freio de arrumação contra projetos feitos de supetão, sem planejamento. Certo, entendemos o plano de longo prazo, mas como isso vira ação no ano que vem? É aí que entra a nossa segunda peça, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Se o PPA é a estratégia e a LOA é a execução, a LDO é a ponte que liga uma coisa na outra. Então, o que a LDO faz na prática? Ela olha para aquele plano gigante de 4 anos e seleciona o que é prioridade para o ano seguinte. Ela basicamente diz: ok, de tudo que a gente quer fazer, é nisso aqui que vamos focar agora. E não é só isso, ela também define as regras do jogo fiscal, como o governo vai arrecadar e gastar, orientando como o orçamento do próximo ano tem que ser feito. E a importância da LDO é tanta, mas tanta, que a Constituição tem uma regra de ouro. O Congresso Nacional não pode tirar férias no meio do ano sem antes aprovar a LDO. É sério, isso garante que o motor do orçamento nunca pare e que o governo sempre tenha um norte para planejar o ano seguinte. E agora sim chegamos na parte mais palpável, onde o dinheiro aparece. A Lei Orçamentária Anual, a famosa LOA. Esse aqui é o orçamento de verdade. O documento que diz, preto no branco, onde cada centavo pode ser gasto. A LOA se divide em 3 grandes partes. Tem um orçamento fiscal, que cobre as despesas dos 3 poderes, dos ministérios, enfim, da máquina pública. Depois, o orçamento da Seguridade Social, que é o dinheiro da saúde, da previdência e da assistência social. E, por fim, o orçamento de investimento das estatais. A melhor analogia para a LOA é pensar nela como a lista de compras anual e super detalhada do governo. Ela prevê toda a arrecadação e autoriza cada despesa uma por uma.
Nada, absolutamente nada pode ser feito ou pago pelo governo se não estiver devidamente autorizado ali, na LOA. Muito bem, já vimos as 3 peças do quebra-cabeça de forma separada. Agora, vamos juntar tudo para ver a mágica acontecer, para ver como esse sistema funciona como um ciclo que não para. Olha, essa tabela resume a lógica toda de um jeito perfeito. O PPA é o estrategista, pensa no o que e no porquê para os próximos 4 anos. A LDO é a tática, que todo ano decide qual prioridade atacar e como fazer isso. E a LOA é a operação, que define com quanto dinheiro cada ação vai contar para acontecer. O fluxo é exatamente este. A visão de longo prazo do PPA entra no topo do funil. A LDO, no meio, filtra e define as prioridades do ano. E lá na ponta, a LOA distribui os recursos para que as coisas finalmente aconteçam. É um sistema que transforma planos em ação, ano após ano. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Afinal, por que ter um processo tão amarradinho, tão estruturado é importante? Porque ele cria previsibilidade, dificulta o improviso com dinheiro público e, talvez o mais importante, permite que toda a sociedade possa acompanhar e fiscalizar as decisões do governo, desde o plano inicial até o gasto final. É um pilar da governança e da transparência.